Antes de entrar na carreira de escritor, é inevitável a gente falar da sua participação no Nerdcast. Claro. Tá? E é muito maluco, cara, conversar com uma voz que eu conheço tão bem, assim, não é? E, aliás, você fez alguma coisa de locução na vida, etc, ou nada? Porra, não, eu Tua sou voz péssimo. é boa, cara. Não é não, cara. Tua voz é boa. Eu agradeço o carinho, mas é bem ruim, Eu cara. te juro que tua voz é boa, cara. Tua voz é boa. Tem um negócio, boa mesmo. Eu fiz locução e a voz é boa. Não que eu tenha a voz de locutor, já aviso antes. Sim. Mas tua voz é boa, cara, de verdade, da hora. Tipo, e realmente é uma voz que a gente conhece de... Talvez se trabalhasse Muito mais, tempo, né? sim. Claro que teria que fazer um curso, uma coisa assim, né? Sim. Mas diga, Como é que você se sente? Porque hoje tem uma explosão de podcast e tudo. Inclusive, eu e o Marcão, a gente até gosta de dizer que isso que a gente faz não é podcast. A gente fazia podcast antes, É outra né, Marcão? coisa. Que Agora, também, tudo bem. tem essa treta aí, mas eu acho que é uma coisa assim, em tese, no caso da etimologia, vamos dizer assim, o podcast seria, etimologicamente falando, só o áudio. Aham. Por quê? Porque o que é o podcast? O podcast ele vem do broadcast, que é a transmissão ampla, né, que era a transmissão de televisão e tal, e depois alguém, que eu não lembro quem foi, um jornalista cunhou esse termo, transmissão para o iPod, né, quer dizer, então podcast, então, e o iPod é áudio, né, Sim. então em tese o podcast seria áudio, e aí depois, claro que expandiu para formato de vídeo e tudo, mas eu acho que também... Cara, isso aí é meio bobo, né? Uma treta meio boba, Sim, né? sim. Mas, assim, só falando em termos etimológicos, né? E aí era o que a gente fazia no princípio, né? No começo do Nerdcast, que foi essa experiência, né? O Nerdcast começou... Claro que eu não posso falar por eles, lógico, né? Eles sabem, mas pelo que eu lembro e tal, eu só fui entrar no Nerdcast lá pelo Nerdcast 12, eu acho, se eu não me engano, um pouquinho mais... Já, no começo, né? Mas não os primeiros. E eles... então, era uma experiência que eles faziam, né? Ninguém sabia se ia dar certo. Era Nerd Connection, na época, quando começou. Inspirado no Manhattan Connection, né? Que tinha pessoas de vários... Tinha uma menina que era de outro país e tal. Enfim, por aí vai. E aí, foi isso. Aí eu já conhecia o Alexandre Dave, né? E eles me convidaram lá para... Eles juntavam uns amigos para gravar o programa e tal. Eles me convidaram uma vez para gravar. Vocês se conheceram da onde? Tem um amigo nosso em comum que estudou comigo, Andrés Ramos, um amigo imaginário que participou algumas vezes dos Nerdcasts antigos e tal. E ele estudava numa faculdade e nessa faculdade ele conheceu o Alexandre Dave. E eu era amigo do Andrés. E aí, por meio dele, eu conheci eles, né? A gente ficou amigo e tal. E foi assim que a gente começou. Eles já tinham um blog, né? Na verdade, tinham 2 blogs. Eu tô falando aqui os detalhes que eu também não sei, né? Eu não posso falar da vida dos caras, né? Mas Claro. pelo que eu lembro, assim, tinha o Amazing Pixel, que era o blog do Dave, e tinha o Jovem Nerd, que era o blog do Alexandre, né? Então aí eles ficavam numa competição ali para saber quem fazia as montagens mais engraçadas. Isso lá bem no começo, né? 2004, eu acho, uma coisa, 2003. Aí não lembro exatamente quando foi. Eu comecei a fazer podcast em 2005, já me baseando nos 2. Sim. Então, provavelmente, o Nerdcast deve ser de 2004 e essas coisas dos 2 separados deve ser 2003, provavelmente. 2, talvez. Outra época, né? Outro mundo, né, cara? Outro mundo, outra coisa. Gente que tá escutando a gente, ouvindo a gente, que nem era nascido nesse período, né, cara? Maluquice, né? Maluquice pensar isso, né? É. E aí... Ele ali, ó. Ele ali, ó. 14 anos essa porra. Não. E aí, uma vez a gente foi na casa do Dave, e aí foi literalmente no fundo do quintal. Aí gravamos 2 no mesmo dia. Gravamos um sobre o Google e outro sobre o Bernard Cornwell, né? E aí gravamos, e aí foi... Eu me lembro que também o meu apelido na época, eu inventei na hora. É que tinha o lance dos apelidos, né? E eu achava que era obrigatório, porque... Não sei por quê. Achava que era Todo mundo obrigatório. te apelido, você tem que ter também, ué. Era o nickname, né? Aquela coisa. Coisa Aí de inventei Mirk também, de CQ, né? Sim, Tinha sim. esse... Tinha uma... Além disso, tinha uma... Vamos dizer assim, não é uma glamorização, mas tinha
uma mítica em volta do anonimato, assim, né? Era legal tal. Do tipo, também Nem não era vou ser eu, vou ser um personagem. personagem, é. E nem era por mal, não era no anonimato do mal. Era que, né, você queria ter uma outra identidade. Tinha muito disso nos chats do UOL, lembra aqueles primeiros, aquela coisa, você entrava anônimo, caraca. Quer dizer, enfim, eram outros tempos. E aí eu inventei meu nickname lá, meu apelido, que era Vince Glotto, que eu lembrei de uma cena do Caça-Fantasmas. E aí foi isso, cara. Aí ficou Vince Glotto por um tempo. Aí depois, quando eu lancei o livro, O Batalha do Apocalipse, eu acabei tendo que... falei, aí como é que eu falava? Eduardo Spor, o Vince Glotto. Aí tinha que botar meu nome pra galera saber que eu era o escritor, né? Que no livro vai até escrito o nome, É, o não nome, apelido. claro. Pra saber, pra galera identificar que o escritor Eduardo Claro. Spor era o Vince Glotto do Nerdcast. Sim. E aí foi isso. Aí a gente. Aí eu acabei usando cada vez mais o meu nome, Eduardo Spor. Mas esse negócio do apelido mesmo foi algo que eu me confundia, nem sabia que se precisava, sabe? Enfim. Mas foi bacana. Chamava de Eduardo no meio e vamos que vamos, né? Chamava o quê? Chamava de Eduardo no meio, Chamava às nó, vezes, e segue o jogo. Cara, Sim, o Dudu, né? Enfim. Dudu, e segue. Isso.